Você vai conhecer agora o Tiago Silva, um mochileiro da educação que promove transformação social distribuindo livros em várias cidades do Nordeste. É com ele que eu vou conversar agora para saber mais detalhes desse projeto maravilhoso. Obrigada por estar conosco, Tiago. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Darcy. Boa noite a todos os espectadores do Revista Novo Tempo. Estou muito feliz de poder compartilhar um pouquinho da história do Mochileiro pela Educação aqui com vocês e muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Tiago, você tem feito aí um lindo trabalho de transformação social com crianças em vulnerabilidade social no interior do país. Quando surgiu em você esse Mochileiro da Educação e por quê? Então, a educação salvou minha vida, né? Eu sou natural do interior de Alagoas, uma cidadezinha muito pequenininha chamada Junqueiro. Foi exatamente nessa cidade onde eu tive o primeiro contato com um livro. Eu era um aluno muito danado, sabe, um pouco fora dos padrões aí de comportamento, mas sempre tirei muita nota boa. E o livro ele entrou na minha vida para poder transformar de fato um aluno que aparentemente tinha muita dificuldade em transformar realmente a minha realidade de vida e a minha história. Foi aí que eu decidi que, ao me formar na universidade, eu iria devolver à educação tudo que ela fez pela minha vida, e essa forma ser de forma itinerante. E então, eu, lá de Junqueiro, comecei a traçar esse projeto, né, que viria se transformar no Mochileiro pela Educação, mas foi realmente esse sonho, esse propósito de devolver a educação, o fato dela ter transformado e salvado a vida da minha família e a minha vida, que eu me propus a viajar ao Brasil distribuindo livros em escolas públicas e usando esse instrumento para transformar a vida de outros jovens e de crianças pelos locais por onde a gente visita, por onde a gente viaja. Muito bom. E eu soube que você não gostava muito de leitura, né, quando criança. E foi por causa de um castigo, digamos assim, que foi desenvolvendo aí o hábito de leitura. Que história é essa? Conta pra gente. Então, como eu falei, eu sempre fui um aluno, né, muito arredio, como a gente chama aqui no Nordeste. E tem uma conjuntura social que me colocava numa situação de vulnerabilidade muito forte, né? Eu cresci sem a presença do meu pai e eu não conheci, não tenho o nome dele no RG. Então, a minha mãe, ela teve que criar muito mais mecanismos para poder fazer com que a gente acreditasse na educação, né? Então, assim, lá na escola eu me sentia seguro, mas eu sempre conversava na sala de aula, sempre estava, né, dando trabalho, tirava nota boa, isso é importante falar, mas sempre estava dando trabalho ali, e um professor ele me deu a oportunidade, eu entendi como um castigo, mas ele me deu a oportunidade de trabalhar e ser monitor na biblioteca para ajudar os outros alunos e ajudar os professores a fazer a manutenção. E eu tinha que ler um livro por mês, né? Então, eu não ia ler um livro com mais páginas, eu queria um livro bem fininho. E aí eu vi uma versão adaptada de um livro chamado Os Miseráveis, de Victor Hugo. E essa adaptação me chamou a atenção pelo título, e quando eu peguei o livro, eu disse, meu Deus, é literatura, é um livro que vai transformar a minha vida, e daí por diante eu nunca mais parei, e me apaixonei literalmente, né, pela literatura, pelos livros, pelo prazer de viajar, de poder aumentar a minha capacidade intelectual através da literatura. Legal. E você já passou por mais de 70 cidades, 10 estados e distribuiu mais de 10 mil livros. Como acontece de fato essa distribuição e onde você consegue os livros para distribuição? Então, no início do Mochileiro pela Educação, a gente comprava muito livro, né? E recebia também muita doação. Então, assim, quando não tinha livro para fazer doação, quando a gente não recebia doação de pessoas físicas ou pessoas jurídicas, o que a gente fazia? A gente comprava do próprio bolso para poder não deixar o projeto morrer. Então, aos poucos, a gente foi criando fontes de receita, né, fontes de atividades que pudessem dar uma segurança a mais para que a gente não ficasse desamparado com os livros. Então, hoje a gente tem mecanismos, né, de ajuda e faz com que o negócio social Mochileiro pela Educação ele exista. Então, a gente consegue hoje ter digamos assim, uma forma maior
de distribuir os livros. Então, a gente escolhe as cidades de acordo com o IDH e, principalmente, também, Darcy e quem está nos assistindo, a gente faz uma seleção muito criteriosa, né, de limitação geográfica, quais são as cidades que são mais longínquas e vilarejos que não têm acesso à literatura, que não têm acesso à biblioteca. Então, a gente faz esse levantamento para poder escolher as cidades de acordo com o calendário que a gente vai traçar durante o ano. Então, assim, é uma escolha que, às vezes, a gente quer ir para uma cidade, mas a gente sabe que aquela cidade já tem uma biblioteca próxima, já é contemplado. Então, a gente dá essa preferência para as cidades realmente, para os vilarejos que não têm acesso, nenhum ou quase nenhum acesso a livros. Então, isso é um critério bem importante e faz com que a gente, de fato, consiga chegar nos locais mais longe. Então, assim, quanto mais longe, a gente até brinca, quanto mais longe for, acredito que o impacto tem sido maior, assim, nas atividades do Mochileiro pela Educação. Certamente. Eu só me resta te desejar felicidades, que Deus te abençoe, que você possa prosperar muito nesse projeto e que dê tudo certo sempre, tá bom? Um abraço para você. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade de estar conversando com todos vocês. Se eu pudesse encerrar esse bate-papo com uma frase, seria: acredite, a educação salvou minha vida. E um convite para todo mundo, né? Não precisa a gente criar mecanismos muito monstruosos para poder fazer a diferença na vida das pessoas. Pequenas atitudes vão fazendo com que a gente, de fato, vá transformando localmente para depois a gente criar um mecanismo mais amplo de transformação. Verdade. Muito obrigado. E espero que todo mundo aí agora se transforme em mochileiros também pela educação. Um beijo e até a próxima. Um beijo para você também.